Rio Azul vive um momento atípico em sua história política. Estão em andamento na Câmara 5 CPIs. Eu conversei com vários vereadores que compõem essas CPIs. Inicialmente, o presidente do Legislativo rioazulense, Leandro Jasinski, nominou cada uma delas e o foco das investigações. Bom, Cleiton, esse é, como você comentou, um ano atípico. Por se tratar de um ano eleitoral, né, por si só já é um ano onde os ânimos já estão mais acirrados, né, mais alterados. Né, esse ano aqui na Câmara, né, está assim bem turbulento, né, como já me falaram esses dias. Esse ano está de parabéns. Né, e é o que está acontecendo. Hoje aqui nós temos aqui tramitando já na Câmara 5 CPIs. É um fato inédito. Eu posso dizer que é um recorde aqui na nossa região. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de outras câmaras que já tiveram 5 CPIs tramitando no mesmo momento, né, em todos os municípios da nossa região. Então, é o que está acontecendo hoje. Certo. E que CPIs são essas, na verdade, presidente? Então, a primeira CPI é sobre a aquisição de ônibus para o transporte escolar. Essa CPI que foi pedida por 3 vereadores. Primeiro eu quero explicar como que é o funcionamento, né, do pedido da CPI. A partir do momento que 3 vereadores fazem o pedido, assinam um requerimento pedindo para ser formada a CPI, ela tem que ser criada. Então não há mais, cabe mais questionamento de algum vereador que queira ou não que se crie essa CPI. A partir do momento que ela tem assinatura de 3 vereadores, ela tem que ser automaticamente criada. Certo. Inclusive, presidente, antes de falarmos dessas 3 CPIs, o senhor, em determinado momento, em uma das reuniões da Câmara, o senhor foi bastante enfático quanto ao comentário do chefe do Poder Executivo, há alguns dias atrás, e o senhor se posicionou-se justamente com relação às comissões. O senhor disse que, de forma alguma, o senhor era covarde e sabia das atribuições da Câmara. O que o senhor quer dizer com isso, presidente? Sim, é porque eu comentei, que ele comentou em algum programa do Executivo sobre algumas indícios de irregularidades que teriam acontecido. E assim como ele comentou, os vereadores pediram mais uma CPI que é para investigar os contratos da gestão passada. Né? O que eu quis dizer de não ser covarde é que os vereadores estão aqui fazendo a sua parte. Né? Hoje, como comentei já, temos 5 CPIs na Câmara. Qual são as principais funções do vereador? Legislar e fiscalizar. Né? E essa parte da CPI é a parte da fiscalização, é o que todos os vereadores estão fazendo. Bom, entre as CPIs nós temos aqui uma delas que faz menção à questão de aquisição de ônibus, é isso? Isso, a primeira CPI, a primeira que foi pedida. Então, estão fazendo parte dessa CPI hoje o vereador Sérgio Mazo, que está como presidente, o vereador Leonardo Kostiuk, que é o relator, e o vereador Jair Boni, que é o membro. Então, essas CPIs, eles foram designados para fazer parte dessa CPI, e a questão de presidente, relator e membro é uma questão que eles mesmos vão decidir quem fará parte de qual cargo. A outra CPI também parece que faz menção à questão da aquisição de um terreno, é isso? Isso, essa é a terceira CPI, que é a aquisição do terreno que a Prefeitura adquiriu e também foi pedido para que seja formada a CPI para investigar essa aquisição. Estão fazendo parte dessa CPI hoje o vereador Amaury Domingues, que é o presidente dessa CPI, o vereador Jair Boni, que é o relator, e o vereador Pedro Yantas como membro. A segunda CPI seria aquela que fala sobre a readequação de uma estrada rural, é isso? Isso. Essa foi a segunda CPI que foi pedida aqui na Câmara. Essa CPI está fazendo parte hoje o vereador Sérgio Mazo como presidente, o vereador Amaury Domingues como relator e o vereador Pedro Yantas como membro. Essas 3 CPIs foram pedidas pelos vereadores Renato Rintchuk, o vereador Edson Paulo Klemba e a vereadora Jane Luiz Scalissolda. Bom, e nós temos agora mais 2 CPIs, uma que versa sobre a atual administração e a outra que fala sobre questões envolvendo a administração anterior, é isso? Isso, inclusive foi nomeado hoje os vereadores para compor as CPIs, hoje na sessão da data de hoje. Então, farão parte da quarta CPI, a CPI que pede para investigar atos dos contratos da gestão passada. Fazem parte dessa CPI o vereador Jair Boni,
o vereador Leonardo Kostiuk e o vereador Pedro Yantas. Ainda não temos definido quem é o presidente, quem é o membro e quem é o relator, porque essa definição se dará a partir da primeira reunião que eles terão. Então, como eu comentei há pouco, a própria comissão agora que está formada, eles vão decidir quem será o relator, quem será o presidente e quem será o membro. E a outra CPI? A outra CPI foi pedida também pelo vereador Edson Paulo Klemba, a vereadora Jane Luiza Scalissolda e o vereador Renato Renchuk, sobre o indício de atos ilícitos que tenham sido praticados pelo prefeito, que foi comentado pelo ex-assessor jurídico nas redes sociais. Então, estão fazendo parte desta CPI o vereador Jair Boni, o vereador Amaury Domingues e o vereador Leonardo Kostiuk. Também ainda não tem essa definição de quem é o membro, quem é o presidente e quem é o relator, porque ainda eles não fizeram reunião. Foi nomeada no dia de hoje. Presidente, mas com tantas CPIs assim, haverá a possibilidade de realizar um bom trabalho dentro de 90 dias? Sim, Cleiton. Essa é uma grande preocupação nossa. Nós temos feito com o máximo de cuidado possível para acontecer tudo corretamente, não dá nada errado. Nós temos aqui na casa funcionários muito competentes. A nossa assessora jurídica está trabalhando muito em cima de todas essas CPIs, essas 3 que já estão em andamento. Agora mais essas 2, então 5 CPIs em andamento. Não vai ser pouco trabalho. Assim como eu falei, esse ano está sendo um ano muito turbulento. Eu acho que não comentei aqui quem fez o pedido da 4ª CPI, que é sobre a revisão dos contratos da gestão passada. Então, quem fez o pedido dessa CPI foi o vereador Leonardo Kostiuk, o vereador Pedro Yantas e o vereador Amaury Domingues. Mas, assim, como todas essas CPIs, tanto da gestão atual, que cita o nome do prefeito, e tanto da gestão passada, hoje ninguém pode dizer se houve ou não houve irregularidade. Eu não posso afirmar isso, ninguém pode afirmar. Vai depender dos trabalhos das CPIs. Né? Eles já estão, as 3 CPIs que já foram formadas há algum tempo, já estão trabalhando, já solicitaram documentos, já foi recebido vários documentos, alguns ainda estão por vir. Eles já estão analisando. Da primeira comissão, da primeira CPI, que já está mais adiantada, logo já vai começar as oitivas, que é a fase de ouvir as testemunhas, os envolvidos. Então, todas as CPIs já estão trabalhando, mas, claro, como eu comentei, com todo cuidado para não cometer nenhuma irregularidade, não ser injusto com ninguém. Ponto que dê resposta, que diga se houve ou não houve esta irregularidade que está sendo questionada. Presidente Leandro, mas com tantas CPIs, volto a frisar, a Câmara é composta apenas por 9 vereadores. Não incorre, por exemplo, na ilegalidade onde um vereador denunciante faça parte da comissão? Esse foi um questionamento que foi levantado até hoje por um vereador. Nós temos aqui na Câmara a nossa assessora jurídica. Desde que foi pedido essas CPIs, uma preocupação minha foi, justamente eu questionei ela sobre isso que você me comentou. Se esses vereadores que fizeram o pedido podem ou não estar participando da CPI. Mas assim como foi comentado, temos 5 CPIs já hoje tramitando na Câmara. Qual que é o funcionamento? Como que é a tramitação? O vereador presidente não pode participar. Se tem algum vereador que tenha seu nome citado na CPI, então esse vereador não pode participar. O caso de uma CPI, tivemos o nome de 3 vereadores envolvidos. Esses 3 não podem participar. O vereador presidente também não pode. Já são 4 que não podem participar. Já sobrou só os outros 5 vereadores para participar dessa CPI, formar essa comissão. E como nós já temos outras 4 CPIs tramitando, né, então um vereador para estar participando das 5 CPIs é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse questionamento que eu fiz, a nossa assessora jurídica, ela me confirmou que na primeira comissão, que é a investigativa, os vereadores que fizeram a denúncia poderão participar como membro, como presidente, como relator. Na primeira
CPI, que é investigativo. Depois, se essa CPI, se essa comissão chegar a um ponto que tenha certeza que houve a irregularidade, daí vai pedir para ser formada a comissão processante, daí já não pode participar. Daí vai ter que ser feita outra análise para ver como que vai ficar. Presidente, mas mesmo assim, o senhor falou na inicial, estamos no ano eleitoral. Queira ou não queira, na sua visão, isso causa um desgaste da imagem dos envolvidos? Com certeza, né? Com certeza. Por mais que se chegue ao final da CPI, se constate que tenha tido alguma irregularidade ou não, né? Isso de alguma forma pode sim gerar algum desgaste. É difícil com o presidente gerir 5 comissões como essa, presidente? Além de todo o trabalho que nós temos aqui na Câmara, né? Todo o trabalho que envolve toda a Câmara, o que vem os projetos do Executivo, os projetos dos vereadores, o trabalho do dia a dia da Câmara, agora com mais 5 CPIs, posso dizer que é bem corrido. Mas todos os vereadores estão envolvidos, todos estão empenhados e preocupados em resolver essas questões o mais breve possível, porque a sociedade, a população hoje quer ouvir a resposta, né, o resultado de tudo isso, todo mundo está acompanhando. Então, todo mundo ajudando. Nós temos os funcionários, como eu comentei, que são muito competentes aqui da casa. Então, todos ajudando de uma forma ou de outra, o trabalho está fluindo. Conosco a participação do vereador Edson Paulo Klemba. O senhor não faz parte de nenhuma das comissões, na verdade, o senhor hoje é vereador, mas o senhor está fazendo parte do rol de investigação de uma das comissões, é isso, vereador? 3 vereadores fizeram uma denúncia onde que esses processos estão em andamento na comarca de Rebouças, onde que o juiz até hoje nem julgou essas ações que o prefeito atual abriu contra a gestão anterior e contra a minha pessoa, tá? E até hoje não foi provado nada, aonde que esses vereadores aqui da casa, a mando do prefeito, foram lá e abriram uma CPI contra eu, o Renato Rentschuk e a vereadora Jane. Então, só que, uma coisa que eu digo, abriram um processo, o prefeito abriu o processo na comarca. Até hoje não foi provado nada. Se tem irregularidade ou não tem irregularidade. Até hoje não tem nada que o juiz concluiu, despachou, dizendo Edson Paulo Klemba é condenado. Estou falando da minha pessoa, das outras pessoas eu não posso responder pelas outras. Tá? Esse prefeito, desde a primeira dia de sua administração, vem me perseguindo. Mas não tem problema, como eu já falei. Daqui uns dias estaremos mostrando para o povo quem que é o verdadeiro e quem que é o falso. Aonde que nós abrimos 4 CPIs aqui nesta casa contra esse prefeito que tanto vai na rádio e se diz ser honesto. Mas tem 4 CPI correndo aqui nessa casa contra esse prefeito. A primeira é dos ônibus, aonde que eu estou acompanhando o andamento, já achamos indícios de irregularidade. O senhor pode mencioná-los ou não? Não, vou deixar para depois a comissão mencionar, tá? Não posso mencionar, não vou mencionar, mas tenho acompanhado todas as comissões. As outras comissões ainda não começou o andamento, estão nessa do ônibus. E aonde que a segunda é da compra, a segunda é da estrada lá da Água Quente, onde que fomos fazer uma vistoria, eu, o vereador Jair, a vereadora Jane e o fiscal Joanas Frontic. Fomos lá e fizemos essa vistoria. Da Água Quente dos Rosa para cá, não sei o que aconteceu, as pedras sumiram da estrada. Não tem pedra brita na estrada. Aonde que qualquer cidadão razulense pode ir lá ver e as pedras britas sumiram. Será que é o Edson Paulo Klemba que é irregular ou essa administração é tão certinha que está aparecendo as coisas deles? Vereador Edson, o senhor também bateu forte alguns dias atrás, durante a Palavra Livre, na questão, inclusive, de uma publicação em redes sociais de um ex-assessor. Então, essa aqui é a última, mas tem mais uma antes ainda, Cleito, eu acho que posso citar essa antes, que é a compra do terreno onde que era para sair o CTG. Então, eu quero saber aonde que teve o interesse público para a compra de um terreno a valor de ouro para Rio Azul.
Valor de ouro. Onde que teve interesse público naquele terreno, que até hoje está parado, um terreno totalmente irregular, que não serve para loteamento, não serve para indústria. Aonde que está o interesse público? Seu prefeito, nos diga o interesse público nessa compra desse terreno. Já ouvi falar que ele quer leiloar, mas por essa casa, nessa gestão, não vai passar. Eu acredito que não, porque os vereadores não vão deixar passar. E a quarta CPI é onde que o seu assessor jurídico, que ele contratou para denegrir a imagem do ex-gestor, do vereador Edson Paulo Klemba, do vereador Renato Rentschuk e de todos os componentes da família do ex-gestor, tá? O senhor Jordani Dangui. Tá? Ele postou nas redes sociais aonde que o prefeito queria pedir 2 milhões para o Vicente Solda para parar com a operação de tsunami. Então vejam os ouvintes dessa rádio, põe na sua consciência. Será que não era só essa operação não é para extorquir dinheiro do Vicente Solda, do Edson Paulo Klemba e do Renato Rentschuk? Essa não é a intenção do cara que se diz ser certinho, que administra o município de Rio Azul hoje? Também nós queremos saber os 10% que tem um secretário lá, um testa de ferro, que está levando para o prefeito. Se o senhor Dangui sabe quem que é, ele vai ter que vir aqui na Câmara e nos dizer quem que é o secretário que está levando esses 10%. Eu vou acompanhar todas as CPIs, eu não posso, mas vou estar acompanhando todas as CPIs. Nesse caso, vereador, até citando exemplos, vemos hoje nas mídias, o senhor falou que ele vai ter que vir. A Câmara tem o poder, por exemplo, de solicitar o depoimento de uma maneira coercitiva, no caso dele, como depoente? Com certeza, com certeza. Isso aqui, o que ele postou lá é crime. É um crime, é uma denúncia grave que ele colocou nas redes sociais. Ele tem que trazer para o conhecimento do povo, inclusive, ele está se lançando em candidato, ele tem que mostrar para o povo a verdade, se ele é um cara verdadeiro, se ele é um cara ou só está falando mentiras, ou só está colocando expectativa na cabeça do povo, para o povo pensar que ele é o salvador da pátria rioazulense. Será que é isso? Ou tem veracidade, nós vamos ver se tem veracidade em todos esses fatos, e se tiver veracidade, vai ser punido as pessoas que provem o momento certo. Vereador Edson, o senhor, como está sendo investigado, né, não está sendo acusado, mas o senhor se classifica como uma pessoa perseguida, injustiçada, qual é a sua autoanálise? Cleito, então é o seguinte, a minha autoanálise é o seguinte, eu vim com propósito nessa Câmara de fazer uma coisa diferente, mostrar o que um vereador tem que fazer. Primeiramente, fiscalizar as ações do prefeito. Eu não sou pau-mandado de ninguém, tá? Eu simplesmente estou aqui para fazer o meu serviço. Eu fui eleito pelo povo e quero terminar essa gestão. Não sei se vou continuar para frente ou não, isso vai ser futuro. Quero terminar essa gestão do mesmo jeito que comecei, fazendo a fiscalização do prefeito em primeiro lugar. Isso aqui que o vereador, na minha consciência, tem que fazer. O vereador não está aqui para pedir ponte, bueiro, estrada. Isso aqui é um serviço do executivo. O vereador está ali para alertar. Para mim, o vereador tinha de ir lá fiscalizar onde que a obra está. Isso aqui que o vereador tinha de fazer. Que eu propus no começo aqui e o prefeito nem nos deu bola. Como o prefeito não deu bola para nenhum pedido, tem N pedidos aqui de vereadores pedindo melhorias para o município de Rio Azul, e o prefeito até agora não deu bola nenhuma, sai em defesa dos vereadores aqui agora. Agora sai em defesa dos vereadores que ele não deu bola para ninguém. Ele se acha todo poderoso, mas simplesmente foi a pior administração que até hoje Rio Azul teve, porque abandonou a cidade, abandonou o povo rioazulense. Aonde que o povo clama, pede socorro, e esse cidadão abandonou o município de Rio Azul, simplesmente para perseguir o Vicente Solda, perseguir o Edson Paulo Klemba e perseguir o Renato Rentschuk. Você se sente prejudicado? Não me sinto prejudicado porque ele não provou nada contra a minha pessoa até hoje. Ele só jogou indícios e até hoje não provaram uma vírgula contra a minha pessoa e não vão provar.
Eu desafio esse prefeito provar alguma coisa que eu fiz de errado. Tenho 25 anos de casa da prefeitura. E até hoje nunca ninguém provou uma vírgula. Não é o primeiro que tentou. Algumas pessoas têm ciúme, porque eu trabalho a favor do município. Se essas pessoas não trabalham, que se sintam prejudicadas elas, não eu. Eu não me sinto prejudicado, porque eu tenho feito o meu trabalho como vereador, tenho conseguido alguns recursos, aonde que esse cidadão nem fala na rádio. Ele vai lá, fala de quem ele quer, mas eu não tenho necessidade dele fazer o meu papel. O meu papel eu estou fazendo, estou correndo atrás de dinheiro para algumas entidades aqui do município de Rio Azul. Tenho feito minha parte, a parte social, como vereador, tá? Tenho ajudado muita gente, e estou à disposição desse povo razulense para vir perguntar para mim o que quiser. E tenho a plena certeza que essas 4 CPIs que nós abrimos quando ser prefeito, nós vamos provar irregularidades. Que essa aqui é a pior administração que Rio Azul já teve, foi essa de Rio Azul merece mais. Conosco também a participação do vereador Jair Boni. O senhor está fazendo parte na atualidade, vereador Jair, de quantas CPIs das 5 que estão sendo instaladas? 4 CPIs. Quais são elas, vereador? A CPI de aquisição dos ônibus de transporte escolar, aquisição de um terreno urbano, atos ilícitos da administração anterior e práticas de atos ilícitos denunciado pelo advogado Dangui. Já começaram os trabalhos de algumas dessas comissões aí, vereador? Começamos o trabalho da aquisição dos ônibus. Como é que está o andamento dessa CPI, vereador? Grande parte da documentação já foi analisada, já foi encaminhada junto à comissão arquivada, e agora estamos na segunda fase, que é as oitivas, onde nós vamos estar ouvindo os envolvidos e aqueles que fazem parte quando foi da licitação, quando receberam os ônibus. Então está nas oitivas agora. O senhor é presidente de uma dessas comissões? Eu faço parte como membro dessa comissão. Dessa comissão dos ônibus, vereador, qual que é, enfim, o objetivo? Foi a aquisição dos ônibus por serem seminovos? O que é, na verdade, o objetivo da investigação? Foi porque é ônibus seminovos e trouxe problemas neles, onde veio a denúncia dos problemas dos ônibus que tinha que receber eles num tipo de qualidade deles, né? E houve problemas, a firma que entregou esses ônibus não ressarciu o município ainda, mas é uma situação que a gente está investigando ainda e ela está meia crua ainda, essa CPI. Mas até agora, no andamento das investigações, o que foi possível levantar? Houve parte do soalho do ônibus que era para ser de uma maneira, está sendo de outra, né? Então, conversando com os motoristas, eles falaram que a situação que está esse soalho é melhor do que era para ser, porque é um soalho de madeira, de alumínio e antiderrapante, né? Eles falaram que o emborrachado é melhor, ele veio emborrachado. Então, é uma situação que é difícil a gente falar, porque ela está no início dela, né? Agora que está indo para a segunda parte. Acredito que vai concluir dentro do prazo de 90 dias? Não? Ela vai ser concluída em breve. A gente pede documentação ao prefeito, documentação a quem é endereçado, a gente pede a documentação. Se essa documentação ela for entregue às comissões no tempo ágil, sem problema nós vamos entregar ela no tempo certinho. Vereador Jair, o senhor faz parte de quantas comissões o senhor mencionou agora há pouco? Eu faço parte de 4 CPIs. De 4 CPIs. De 4 CPIs. Aqui na Câmara, o senhor na verdade, toma uma posição de situação ou de oposição à administração municipal, vereador? Essa é uma pergunta tanto meio complicada da gente responder, porque cada vereador faz um tipo de trabalho. A minha parte é fazer um trabalho voltado à população. Então, quando você trabalha com quer tentar fazer um grande trabalho junto à população, você tem que estar junto com o prefeito. Essa é a realidade. Muitos dizem assim, não, você está apoiando o prefeito não está se dando bem. Essa não é o meu pensamento. Eu tenho que tentar ajudar ou tentar fazer um trabalho melhor
para a minha parcela que eu represento para a comunidade. Eu sempre digo que a parcela do vereador é uma parcela, a parcela do prefeito ela é maior. Então, para mim poder trabalhar e agilizar a minha parcela, eu tenho que estar em contato. Como no mandato passado, eu era líder do ex-prefeito aqui dentro da Câmara. Também foi criticado, você fez um bom trabalho, mas todo mundo que está sustentando um trabalho aí, se ele topar não dar certo, você vai ser criticado sem problema. Mas eu tenho a minha opinião. Mas esse bom relacionamento que o senhor disse que o senhor tem, tanto com o atual gestor quanto com o anterior, isso não pode prejudicar na sua atuação nas CPIs? Não. Tem um dizer assim, quando for de fazer algo, faça bem feito. A partir do momento que você fazer algo que vai te envergonhar, ou que você vai fazer alguma coisa ilícita, que alguém vai te cobrar, alguém vai te julgar, não é culpado quem está te julgando, é culpado você que fez o erro. Então nós estamos aqui para apoiar o que é bom, como todos os vereadores apoiam. Agora, nessas investigações, não tem um lado político. Nós temos que fazer um trabalho mostrando à população o que mesmo está certo e o que está errado. E se vier alguma coisa que está errado, nós vamos fazer um relatório e vamos encaminhar isso ao presidente. O senhor falou a questão de lado político. Na sua visão, o senhor já é um vereador já bastante experiente, de várias legislaturas, há uma briga forte política entre a situação e a oposição em Rio Azul na atualidade? Isso desde o começo do mandato. No mandato passado, já que você me falou que é bastante experiente, vamos dizer assim, a experiência a gente vai adquirindo. Mas no mandato passado, nós tivemos também uma briga cerrada aí da oposição com a situação, e nesse mandato é a mesma situação, Cleiton. Mas você não acha que a população é a maior prejudicada com esse embate político? Até que você perde tempo com briga, a população ela não é atendida. A realidade é essa. Então a gente tenta fazer um trabalho, não dizendo assim que esse está certo ou aquele está errado, mas uma situação assim, até que está se brigando, a população perde, em toda a área. O que a população pode esperar do seu trabalho nessas CPIs aí? A população, o que ela pode esperar do meu trabalho na CPI? Ela pode esperar um trabalho digno, de um vereador que vai dar uma resposta do que nós, do nosso trabalho, e tudo que nós estamos fazendo, cada dia que está sendo investigado alguma coisa, está sendo feito está sendo anotado para fazer um relatório. O nosso relatório vai ser o que nós vamos encontrar. A partir do momento que encontrar alguma coisa irregular, vai ser posto, alguma coisa que não é irregular, vai ser feito um trabalho voltado para a população, porque se tem alguma irregularidade, a população perde. E para não deixar acontecer isso, nós temos que fazer um trabalho tipo profissional, né? Não político. Porque político você pode escolher um lado, mas um trabalho profissional aí de alguém que quer descobrir, quer levar à população o que é a verdade, nós vamos ter que fazer um trabalho árduo e muito bem trabalhado. Vereador Sérgio Mazo, o senhor faz parte de quantas CPIs? Cleiton, eu faço parte de 2 CPIs. E dessas o senhor é presidente de quantas? Sou presidente das duas. Das duas CPIs. Quais são essas CPIs, hein? Nós temos a CPI dos ônibus, que eu faço parte, como eu falei, já da presidência, e também a CPI que é da estrada rural que interliga Rio Azul à Água Quente dos Meiras. Vereador, como é que está o andamento dos trabalhos de averiguação, de investigação dessas duas comissões? Bem avançada a CPI da compra dos ônibus, bastante avançada. Já a CPI trabalhou bastante nessa situação da compra desses ônibus, e a gente vem analisando, agora começa as oitivas, né, onde vai ser já chamado, já foram notificadas algumas pessoas, vai ser feito em 2 etapas, que são bastantes pessoas que vão ser ouvidas. Então, no decorrer de todo esse trabalho que a CPI já trabalhou dos ônibus, recolhendo documentação, solicitando documentação junto ao executivo, solicitando documentação às pessoas envolvidas. Então, todo o trâmite que aconteceu, a licitação da compra desses ônibus, tudo o que aconteceu, né, no decorrer dessa aquisição desses veículos,
a documentação já se encontra conosco. Talvez ainda falta alguns documentos que a gente solicitou e também, depois de ouvindo as pessoas que estão nas oitivas, de repente a gente vai solicitar mais alguns documentos e também, de repente, mais algumas pessoas. Mas a comissão, as duas comissões que o senhor faz parte e é presidente, conseguirá, dentro do tempo de 90 dias, tempo hábil, em concluir todo o trabalho? Acredito eu, Cleito, que a CPI dos ônibus, sim. Que a CPI dos ônibus já está bem andado, como eu já falei. Vai depender muito das oitivas agora. Para a gente ver se vai ter novos relatos ou vai ser os mesmos que a gente recebeu em documentação, né? A partir do momento que a gente tenha ouvido essas pessoas. Mas o trabalho está sendo feito pela CPI. Até o momento, é possível o senhor já mencionar o que foi que a comissão já levantou com relação à CPI dos ônibus? Cleiton, nós não podemos se equivocar, nós não podemos cometer erros. Nós temos que fazer um trabalho, pode ser que nem a pergunta que se fez, levar os seus 90 dias, mas bem trabalhado, a assessoria jurídica da casa trabalhando com nós semanalmente para que nós juntos analisamos toda essa documentação, depois analisando toda as pessoas que vão ser ouvidas. Também já, Cleito, foi feita uma vistoria nesses ônibus, foi essa semana passada, foi feita uma vistoria nos ônibus, onde a gente está analisando. Cleito, o que eu acho como presidente da CPI? Nós temos que, se nós formos indicados, através do momento que foi aberta a CPI, o presidente nomeou os membros da CPI. Através dos membros eu fui colocado como presidente, o Leonardo Kostiuk como relator da CPI e membro o Jair Boni. O que nós temos que fazer? Analisar tudo certo, tudo corretamente, para que não seja cometido injustiças. Né? Eu volto a dizer, Cleito, assim, essa CPI não é contra fulano ou ciclano. É uma CPI que foi aberta, que o presidente nomeou os membros para a gente investigar. E a gente está investigando. Mas queira ou não queira, vereador, isso causa desgaste aos envolvidos, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Mas é o trabalho de nós, vereadores, Cleito. Nós, como eu sempre falei, nós estamos sendo bem pagos para nós exercer o nosso trabalho e a partir do momento que o presidente nomeou a CPI, nós trabalhar também diariamente buscando toda a documentação, tudo o que tem que ser feito para que no final nós cheguemos no final no mais correto do que a gente possa. Vereador Sérgio, o senhor também é um vereador experiente já de várias legislaturas, enfim, foi presidente dessa casa, estamos no ano da eleição. Rio Azul está entrando em 2016 como um ano histórico, politicamente, por um levante de CPIs. Qual que é a sua análise sobre isso? Isso teria realmente um cunho assim, não, vamos realmente ver o que está acontecendo, ou realmente vamos ver o que está acontecendo, mas também vamos ver até onde podemos atingir aí o nosso opositor? Cleito, eu analiso da seguinte maneira, como eu te falei, nós somos pagos, fomos colocados nessa casa para trabalhar e representar a população. Cleito, doa quem doer. Se está correto, está correto. Se está errado, está errado. Momento político, um ano político, e como você falou, 5 CPIs, eu não tenho, no meu conhecimento, né, não sei se muitos anos atrás lá, 5 CPIs montados num momento só dentro do nosso município. Mas se foi montado, se foi pedido para que isso acontecesse, e é o nosso dever de fiscalizar e vamos fiscalizar. O que a população, então, para finalizarmos, pode esperar o seu trabalho como presidente dessas 2 CPIs? Cleito, honestidade, primeira coisa. Tem que ser honesto. Não, você não está aqui para agradar lado A ou agradar lado B. Eu não estou, eu estou para ser honesto. Se o lado A ou o lado B, se um errou, isso vai ter o relato do nosso relator, a assinatura do presidente da CPI, e tudo que tiver que ser feito será feito. Mais uma coisa eu gostaria de esclarecer também, Cleito. A população, às vezes, até pergunta para a gente aí no dia a dia, se essa CPI já é uma CPI processante. Né? Esclarecer bem para a população que essa não é ainda uma CPI processante. Tudo vai definir dessa CPI, do trabalho delas, continuar ou não.
conforme o relato final da CPI, pode ser continuamento e aí sim ser aberta uma processão. Certo, Cleiton? Aproveitando a oportunidade também, falando da outra CPI, CPI da estrada. Né? A gente também já está recolhendo documentação, já solicitou junto ao secretário de Planejamento, junto também ao secretário de Finanças, toda a documentação, ao Executivo, e já estamos analisando também a questão dessa documentação. Eu quero, Cleiton, que a população fique muito tranquila, que eu quero dizer, como vereador e como você colocou isso, nós temos que fazer nosso trabalho, mas com dignidade, com honestidade. Eu não estou aqui para ser lado A ou lado B. Eu estou em favor da população. Se alguém cometer uma irregularidade, vai ter que pagar por isso. O foco dessa CPI das estradas, ele é pertinente aqui, vereador? Aí foi questionada a questão da colocação de pedra brita. Se foi colocado a quantia necessária, quanto que foi gasto, o diâmetro, a quilometragem, se foi colocado tudo que consta de pedra brita nessa estrada. Então, Cleiton, eu acho que é importante a gente fiscalizar, é importante a gente ver isso. Eu acho que foi solicitado, nós temos que investigar. E esse é o papel de nós vereadores, fiscalizar e investigar.